Então, ó, inclusive, por exemplo, manutenção. A gente está passando por uma crise agora no Brasil. A gente tem poucos mecânicos qualificados para assumirem determinadas posições. Porque depois da pandemia, durante a pandemia, muita gente aposentou e não quis mais voltar, foi forçada, tipo, ó, sai um benefício aqui para você aproveitar antes. Aí agora o cara não quer mais voltar também. Aproveitou a aposentadoria. E aí as empresas ficaram com um número limitado, porque demora muito tempo para formar um mecânico pela maneira tradicional. E aí a gente tem uma escassez. As empresas estão precisando de mecânico e não tem mecânico no mercado. Aí vem um complicador. Uma empresa americana abriu um hangar no Rio de Janeiro e contratou mais de 400 mecânicos para trabalhar nesse hangar. Sim. De onde saíram esses mecânicos? Dos que estavam trabalhando na Azul, na Gol, na Latam. Porque o americano paga mais. Então o cara ele vai sair. Então um problema que já existia acabou se complicando mais ainda. Vai vendo como vai se compondo as coisas. E aí você não pode forçar um mecânico a trabalhar mais do que o número de horas que ele pode trabalhar por semana, porque isso implica em fadiga, que implica na segurança. Então, você começa a ter um aumento no preço da passagem. Por que a passagem está tão cara? Porque está enfrentando esses problemas de não ter gente suficiente. Aí você tem que começar a restringir, através do preço da passagem, a quantidade de demanda de passageiros. Então é um problema complexo que me fez até mudar, assim, é um negócio... Eu sempre quis fazer isso, assim, criar uma escola para formar mecânicos de manutenção, com uma mentalidade totalmente voltada para a segurança, que é o que eu faço. Pô, eu falo de segurança, eu falo de acidentes no meu canal, falo, mas é para mostrar o que a segurança aprendeu com o acidente que ocorreu. Então eu criei uma escola para formar mecânicos de manutenção de aeronaves, seguindo exatamente a homologação da ANAC. Tem, né? Pelo que você está me falando. Então tem. Uma demanda... Se você passar hoje na frente de uma empresa aérea com a carteira de trabalho dizendo que você é qualificado, já entra no dia. Porque está necessitando. Isso causa até um efeito colateral positivo, que é o salário está começando a subir também, senão você não consegue concorrer com uma americana. Inclusive vai abrir agora um hangar em São Paulo de uma empresa americana. Pô. E aí vão contratar 1.200 United Airlines. Pô. Imagina 1.200 mecânicos saindo da onde? Então, eu preocupado com a situação do Brasil, eu certifiquei uma escola e eu estou usando o sistema híbrido de ensino. Porque você não pode formar um mecânico à distância, só fazendo EAD. Ele tem que ter a prática, ele tem que mexer em ferramenta, ele tem que saber frenar, tem que saber engraxar, tem que saber várias coisas. Mas eu consegui certificar, de acordo com a legislação, um curso em que as pessoas conseguem se formar em tempo menor do que numa escola presencial, bem menor do que numa escola presencial, pagando menos e usando menos tempo. Então, hoje, para você ter uma ideia, para formar um mecânico hoje, ele tem que ter 18 meses de aula, mais 18 meses de experiência prática. A gente está falando que 3 anos. E aí depois ele tem que ter uma experiência prática para poder checar e pegar a carteira de habilitação. E aí eu consegui certificar esse treinamento que eu dou, em que eu consigo fazer a pessoa chegar para a empresa aérea. Porque toda a matéria que a ANAC pede é dada no curso. Sim. Mas isso não é suficiente para o cara já chegar preparado. Então eu estou indo um passo acima e além do que a ANAC exige, eu estou dando segurança, eu estou dando como é que a empresa aérea funciona. Eu quero preparar o cara para a empresa aérea. Existem falta de mecânicos também na aviação regular, na aviação geral, existe. Mas o meu foco hoje é preocupado com linha aérea, senão o Brasil vai parar. Então eu criei esse curso, inclusive eu vou lançar a segunda turma agora, que ia ser na semana passada, mas aconteceu todo esse problema lá no Rio Grande do Sul, eu dei uma adiada, né, porque não tem jeito mesmo, a gente não pode fingir o que não está acontecendo lá no Sul. Mas eu vou lançar a segunda turma e, né, para as pessoas saberem que, ó, as empresas aéreas estão precisando. E, pô, é um emprego, tudo que eu tenho foi a empresa aérea que me deu. Eu comecei, eu não tinha nada, cara. Eu vim morar em favela, eu acho que eu já contei a história. Eu atravessava a favela do Buraco Quente para morar. Então, a aviação dá oportunidades
você viaja, você conhece um monte de coisa da vida que você pode participar de qualquer roda social. Você chega e fala, pô, sou mecânico de avião. Os caras, pô, tá mecânico de avião. É uma profissão legal, sabe? Então, não vou fazer jabá nem nada, mas procura aí o litoacademy.com.br. E esse vídeo é live agora, mas quando ele tiver aqui, depois você manda o link e a gente coloca na descrição. Quem tá vendo isso daqui 2, 3 semanas, um mês pra frente, já vai ter esse link aí, não é? Obrigado, porque realmente... não tem data ainda, eu né? tô preocupado, assim, e eu falo assim, ó, né, eu já formei não, a gente tá na primeira turma em andamento, e eu sempre falo pros caras assim, eu falo, ó, vocês são as pessoas que vão assinar o livro de bordo de um avião que eu e minha família estiver viajando. Então eu quero esse nível de comprometimento. Não é fácil ser mecânico de avião, né? Você vai ter que estudar pra caramba, principalmente para se formar em 6 meses, como eu quero que o cara se forme. Mas tem que estudar muito. Não é fácil. Nunca disse que é fácil para ninguém. Mas se dedica que você chega lá. E tem gente muito dedicada fazendo o curso, me dá até orgulho. Assim, eu falo, pô, esses caras vão ter postos chaves, assim, sabe, de... Manda uma pergunta antes da gente ir pro próximo caso aí, Lene. Vamos lá. O Vilela, seu xará, Opa. ele falou que é o seguinte, Lito, ontem eu assisti Sociedade da Neve. É um acidente que aconteceu nos anos 70 e de lá pra cá houve alguma melhora em relação às rotas pelos Andes? E caso se repita, o resgate seria mais rápido? Ah, não, existiu melhoras completas, Naquela época não existia GPS nos aviões, né? Que? Os caras não. viajavam como? Era sistema de rádio, era por radionavegação. Então dependia de uma estação de rádio, que naquela época, inclusive, era um rádio mais primitivo, que se chamava um rádio de não precisão, sistema de ADF. Então aquele voo específico, existia um lugar que eles podiam atravessar a cordilheira, eles não podiam subir muito com aquele tipo de avião. E ele vai vendo um sinal de rádio e calculando. E o cara calculou a rota errada. Isso não fala na série, né? Não, que aliás é... Não, a série é demais. Demais. Mas isso não fala a causa do acidente. Só que os pilotos calcularam errado e eles fizeram a curva antes do local onde eles deveriam fazer. E aí é quando ele pega um terreno mais alto do que o que estava previsto, que é tipo um valezinho onde daria para passar tranquilo. E aí... E voa muito no visual também. Visual, e aí ocorreu a colisão, e aí acabou. Aí, quando o resgate foi procurar, eles foram procurar onde o avião era para ter virado. E por isso que eles não encontram ninguém. Porque o avião estava muito antes, ele virou muito antes. É um lugar enorme, né? A cordilheira. A cordilheira é gigantesca, ainda mais neve, tudo. E no filme mostra o avião bem, era né? branco. É branco, não dava pra ver do céu. E aí, então, isso não vai acontecer mais hoje. Primeiro, os aviões têm GPS, então as rotas são muito mais... Precisas. Hoje a gente abre um aplicativo no nosso celular e a gente tem um aviãozinho voando ali, cara. Naquela época não tinha nada. Então esse é um ponto que melhorou muito, né, a parte toda de navegação e tecnologia. E o outro é que as rotas são mais definidas hoje, né? Então aquilo era um voo fretado. Então hoje em dia existem civis passando para lá e para cá também. Mas eles vão sempre pelo mesmo lugar, porque até aviãozinho pequenininho hoje tem GPS, tela digital, é tudo... Então dificilmente vai acontecer isso de novo. Tem mais uma aqui que esse é o Diego Bandassoli. Ele falou que é o seguinte: saudações aeronáuticas, Lito. Você já teve a oportunidade de encontrar algum jornalista que tenha feito manchete sensacionalista de acidentes aéreos? A desinformação é um vírus. Abraços de Piracicaba. Opa, abraço aí. Eu já tive. Eu fui uma vez dar uma palestra no Google, convidado pelo Google, e a plateia era totalmente de jornalistas. Então, com certeza, algum deles ali já tinha falado. E eu já abri a palestra falando, sinto muito, eu sempre critiquei vocês, mas eu também entendo que vocês não são especialistas. Vocês vão dar a notícia e muitas vezes o editor muda até a manchete para ela ficar mais sensacionalista, porque o cara, ele vive disso, ele vive de ganhar em cima do sensacionalismo. Os jornais, em geral. Então, sim, eu já devo ter encontrado, mas nunca, pessoalmente, assim, do cara vir falar... Mas que erros comuns os caras cometem na hora de dar essas notícias? Tá, vou dar um exemplo aqui, ó. Isso aconteceu tem uns 2, 3 anos. Avião em que estava Eduardo Bolsonaro arremeteu em Florianópolis por causa do tempo ruim e foi para Curitiba.
Isso não é notícia. Como assim? Qual é a notícia? Não tem não tem valor, nada. não tem nada. O avião fez o que tinha que fazer. Foi pousar num lugar, tá ruim o tempo, foi para outro lugar. Quem vai achar o quê? Deu um problema. Pô, Bolsonaro tá a bordo, e aí, aí começa todo... Então tem muita informação assim que são coisas normais que acontecem na aviação, mas que é reportado como se fosse uma anormalidade. Entendi. Pânico a bordo na hora da turbulência. Não, na hora da arremetida. Pô, mas a arremetida é um procedimento normal. Quando não arremete é que tem problema. Se o cara... perseguir, não, como é que é? Prosseguir. O cara prossegue num pouso que é para ele arremeter, aí você pode ter um problema. Mas se ele arremete, pô, isso aí é coisa normal. Então existe esse sensacionalismo e sempre que esse negócio de pânico a bordo, nenhum ferido. Sempre tem assim, pânico a bordo. Aí você começa a ler a notícia e lá embaixo aí tem. A empresa aérea disse que foi procedimento seguro, não tem nenhum ferido. É isso. Então, e é isso que dá medo, né? Sua esposa tem medo por quê? Porque ela tá... Eu muito, viu? Ela tá exposta a essas notícias o tempo todo.